Olá! O controle sobre a comunicação ajudou na construção da ideia de que na ditadura militar não houve corrupção. Hoje, o monopólio midiático contribui para a disseminação de notícias falsas. Na entrevista central, conversamos com o historiador Pedro Campos sobre os efeitos do controle e da censura na comunicação no período da ditadura. Nossa reportagem traz ainda um panorama da volta às aulas, quando o país beira 100 mil mortos por coronavírus. A Central do Brasil traz esses e outros assuntos a partir de agora. Central do Brasil. O auxílio emergencial para trabalhadores da agricultura familiar está aguardando a sanção presidencial. O texto foi aprovado no Senado sem modificações e prevê o pagamento de 5 parcelas de R$ 600 para pequenos agricultores. No projeto de lei, as mulheres agricultoras chefes de família têm direito a 2 cotas do auxílio. O senador Paulo Rocha, relator do projeto no Senado, fala sobre essa importante vitória. Embarque imediato. Mais uma vitória da classe trabalhadora e dos trabalhadores rurais, principalmente aqueles que trabalham na agricultura familiar. Todo mundo sabe a importância deste processo, né? Foi no nosso governo que a agricultura familiar foi fortalecida e desenvolvida. Hoje é responsável por 70% da produção de alimentos do nosso país. Por isso essa vitória é de vocês, companheiras e companheiras do campo, né? E vamos continuar firme aqui na defesa dos interesses desse povo. E tem mais, além de produzir alimento, são um alimento saudável e que dá importância para a segurança alimentar e nutricional do nosso país. Viva os trabalhadores e trabalhadoras do campo. O Supremo Tribunal Federal impôs uma nova derrota a Bolsonaro e manteve a decisão que obriga o governo federal a implementar um plano de combate à pandemia entre os povos indígenas. A retirada de ocupantes ilegais dos territórios indígenas e a criação de barreiras sanitárias estão entre as medidas que devem ser implementadas. De acordo com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, mais de 21.600 indígenas já foram infectados por coronavírus. Após 5 meses de atividades suspensas por causa da pandemia, várias escolas particulares e públicas começam a elaborar planos de retomada. Com o Brasil enfrentando ondas epidêmicas simultâneas e se aproximando dos 100 mil mortos por coronavírus, as famílias estão inseguras com a volta às aulas. Afonso Bezerra tem mais informações. Trilhos do Brasil. No centro deste debate, muitas mães e pais estão inseguros em autorizar o retorno dos filhos às aulas. Eles ficam preocupados com o fato de as crianças transmitirem a doença, como analisa Delana Coraza. Sem as informações necessárias, sem vacina, como que vai ser a relação dessas crianças com seus amigos, seus professores, os profissionais da limpeza? Isso é uma coisa que também me preocupa, né? Então eu não me sinto nem um pouco segura. Outra frente de preocupação são os professores. Acumulando uma carga horária muito mais exaustiva nas aulas remotas, eles também ficam preocupados de como será este retorno. A professora Silvia Helena relembra, inclusive, a precariedade estrutural de muitas unidades de ensino. A gente visualiza, se não tinha, quando não existia pandemia, para o material essencial dentro da unidade escolar, você imagina agora com álcool em gel, com máscaras, né, com todos os materiais que são necessários. Os especialistas também alertam de que o fato do vírus ter consequências menos graves nos jovens não autoriza o retorno normal às atividades. O enfermeiro Wagner Menezes comenta que as crianças podem levar o vírus para os familiares. Esses sujeitos, normalmente, eles não vivem em um ambiente isolado. Eles estão junto de familiares, potencialmente familiares que estão no grupo de risco, seja por conta de comorbidade ou por conta propriamente
independente da idade, e um dos riscos a que a gente tem que se atentar é justamente a que esses jovens se exponham e levem esse vírus para o ambiente doméstico. A parada cultural de hoje traz a indicação de uma poetisa polonesa. Vamos conhecer a sugestão do ator de Pernambuco, Rafael Cavalcante. Parada cultural. Estou aqui hoje para indicar para vocês o Wisława Szymborska, essa polonesa maravilhosa que com suas poesias ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 96. Eu amo Szymborska pela forma direta que ela fala, por uma linguagem... Ela viveu a guerra, então essa coisa do amor durante a guerra, de procurar beleza no contexto da guerra, em situações mundanas. Então, esse livro aqui é um amor feliz, mas qualquer livro dela eu tenho certeza que vai ser uma aventura incrível. Então, essa é a minha indicação para esses tempos de quarentena. A demissão em massa realizada pela montadora Renault foi anulada pela Justiça e os trabalhadores saíram vitoriosos. A decisão foi proferida na noite de quarta-feira, determinando a ilegalidade da demissão dos mais de 700 metalúrgicos no dia 21 de julho. A maioria com problemas de saúde associados à Covid-19. A Justiça determinou uma multa de R$100 mil diários caso a Renault descumpra a decisão. Aprovado no Senado após modificações, o PL das fake news aguarda apreciação na Câmara dos Deputados. A Coalizão Direitos na Rede divulgou nota apontando que o texto aprovado pode prejudicar a liberdade de expressão e a privacidade. Após os ataques ao youtuber Felipe Neto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer acelerar a votação do projeto sem ampla discussão com a sociedade. Camila Piacese tem outras informações sobre o assunto. O debate em torno do tema está em alta, principalmente após as contas no Facebook e no Twitter de 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro serem bloqueadas no Brasil e no exterior por ordem do ministro Alexandre de Moraes. No despacho, Moraes afirma que a ordem é impedir o acesso às contas que espalham notícias falsas. A professora da Universidade Federal do Ceará, integrante do Intervozes, Helena Martins, acredita que para evitar crimes na internet, primeiramente tem que se enfrentar o monopólio digital, liderado por poucas plataformas. Voltado a uma mudança, de fato, no próprio ecossistema das redes, de modo que a gente possa ter um espaço menos concentrado, mais transparente, mais pautado pelo empoderamento das e dos cidadãos que atuam na internet. Para enfrentar os crimes na internet, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 2630, de 2020, que institui a responsabilidade e a transparência na internet. O PL de autoria do senador sergipano Alessandro Vieira, do Cidadania, e do deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, ficou conhecido como o PL das fake news, por combater em cheio a disseminação das notícias falsas. O pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília, Jonas Valente, explica a importância do projeto. Tem aspectos muito positivos ao estabelecer, por exemplo, obrigações de transparência para essas plataformas, pois os abusos só podem ser combatidos quando tanto as pessoas, os usuários, quanto as autoridades de fiscalização sabem o que acontece dentro desses espaços. A censura e o monopólio da comunicação foram alguns fatores que contribuíram para o mito de que não houve corrupção durante a ditadura militar. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o historiador Pedro Campos, autor do livro Estranhas Catedrais, que trata sobre o tema. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje conversa com o historiador Pedro Campos. Ele é estudioso dos casos de corrupção na ditadura militar brasileira e autor do livro Estranhas Catedrais, que trata sobre o tema. Pedro, segundo o levantamento do TCU, já passam de 6 mil militares em cargos de confiança no governo Bolsonaro, atualmente. Na sua opinião, qual o impacto dessa militarização da máquina pública brasileira? Isso é um retrocesso muito grande, né? Porque durante a ditadura, os militares eles entraram em vários cargos e a gente viu
militarização, em certa medida, de alguns aspectos da vida política do Estado, das políticas públicas, da própria estrutura estatal, né? A gente tem aspectos em relação a isso que não foram superados até hoje. A gente vê um retrocesso enorme agora, extremamente veloz, com essa volta dos militares ao centro do poder político, inclusive compondo muitos cargos, mais ministérios, inclusive, do que no período da ditadura, em termos quantitativos. Pedro, em seu livro, Estranhas Catedrais, você faz um relato da relação que as empreiteiras tinham com a ditadura civil-militar brasileira. Como se dava esse processo? Foram vários empresários brasileiros e associados ao capital estrangeiro que tiveram presente na derrubada da democracia e também nos governos que compuseram a ditadura civil-militar brasileira. E dentre esses empresários, eu notei, né, na minha pesquisa, que os empreiteiros de obras públicas obtiveram um papel realmente bastante expressivo naquele processo. Eles apoiaram o golpe de 64, estiveram presentes nos governos, né, durante a ditadura, ocupando cargos-chave durante o regime, e foram extremamente beneficiados pelas políticas aplicadas naquele período, por várias medidas, né, tomadas. Então, aquele conjunto magnífico de obras, de infraestrutura que a gente teve durante a ditadura, né, e várias facilidades dadas a esses empresários, como a reserva de mercado, né, e toda uma política regressiva, autoritária e repressiva em relação aos trabalhadores, acabaram, né, beneficiando muito significativamente os empresários da construção. A onda de rejeição da política nos levou a esse quadro que nós estamos hoje na democracia. A presença de militares em postos do Estado garante a diminuição da corrupção? Pelo contrário, esse é um mito que se difunde, né, que os militares, historicamente, seriam menos sujeitos às práticas corruptas, ilegais e irregulares. Bem, o que a gente nota durante a ditadura? Aquele período, né, a gente teve menos denúncias de corrupção, mas tudo aponta, a gente tem diversos indícios, inclusive provas, de que havia naquele momento justamente um cenário ideal para a proliferação das práticas de corrupção, para a escalada dos interesses privados e empresariais sobre o Estado brasileiro, sendo que muitas vezes, nesse processo, os militares eram responsáveis ou beneficiados pelas práticas ilegais e irregulares que eram praticadas. Isso porque, durante a ditadura, a gente teve o cerceamento dos mecanismos de controle e fiscalização. A imprensa estava censurada, a oposição política era reprimida, a gente tinha os partidos, né, amordaçados, com cassação de mandatos, prisões políticas, cassação de direitos, né, políticos no país. Os movimentos sociais eram perseguidos pela ditadura, então os mecanismos que poderiam fiscalizar, e mesmo os estatais, como o Ministério Público, Polícia Federal e outros, eles estavam impedidos de cumprir seu papel constitucional no sentido de averiguar práticas irregulares e corruptas por parte de empresários e agentes públicos. Os militares se apresentam com as credenciais de que têm eficiência na gestão. Inclusive, o presidente Bolsonaro defendeu a permanência do ministro da Saúde, Pazuello, dizendo que ele é um grande gestor em logística. Essa qualidade é, de fato, uma base ou é um mito? Quando os militares tiveram protagonismo no plano político brasileiro, isso não ocorreu. Não há essa eficiência, ela não existe. Pelo contrário, né, eles se advogam, né, detentores da técnica, de práticas ilibadas e, além disso, né, de uma certa eficiência administrativa no que tange a logística e tudo mais, mas na ditadura a gente teve muitos problemas em termos de eficiência das políticas estatais, em termos de, digamos assim, políticas que geraram, né, justiça social e aspectos assim. Eles se posicionam politicamente. Então, a ditadura, ela gerou uma enorme desigualdade social e concentração de renda, com políticas implementadas pelos agentes civis e militares que conduziam o Estado brasileiro naquele período. Nessa sexta-feira, dia 7, a campanha Fora Bolsonaro realiza um ato unificado de luto e de luta pelo marco de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil. Para saber mais, acesse o site campanhaforabolsonaro.org.br. A Central do Brasil está terminando. Acesse todos os nossos conteúdos pelo QR Code que aparece aí na sua tela. A gente volta amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.